Gênesis, capítulo 29. Vamos começar a leitura no versículo 14, onde está escrito assim: Disse-lhe Labão: de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dei em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia, por isso disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta, então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Amém. Os irmãos podem sentar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, prontos para receber aquilo que Tu tens para nos dar. E nós queremos proclamar a Tua soberania sobre nós. Queremos nos submeter à Tua vontade, Divino Espírito Santo, e Te pedir que, em nome de Jesus Cristo, tudo seja feito de acordo com a Tua ordem, com a decência da Tua presença, para cumprir a Tua vontade, ó Pai. E eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui a história de uma família nos moldes do que acontecia naquela época em que tudo isso se passou. E vamos ver de que forma as coisas podem complicar a situação de um lar e de que forma nós podemos melhorar e fazer um lar segundo o coração de Deus. É o momento em que Jacó estava fugindo da casa do pai dele com medo de ser morto por Esaú, porque Esaú havia jurado Jacó de morte, por Jacó haver se apoderado da primogenitura que era de Esaú. Quando ele chega na terra de Labão, como imigrante ali, ele viu que na casa de seu tio haviam 2 primas moças virgens prontas para casar. Ele olhou para as duas e o coração dele se firmou na prima caçula Raquel. A Bíblia diz que ela era formosa de porte e de rosto. Então Jacó se apaixona por Raquel. Quando Labão pergunta para ele: tu não vais ficar aqui me servindo por seres meu parente? Estabelece um preço para o teu trabalho. Ele disse: 7 anos eu te servirei
para pagar o dote da tua filha caçula, Raquel. Ele inflacionou o mercado, meus irmãos. 7 anos de trabalho só para comprar uma esposa é inflacionar o mercado. Mas ele era jovem, ele queria se mostrar, queria aparecer. Jacózinho inflacionou, foi para o deserto tomar conta dos rebanhos de Labão, seu tio. Mas ele fazia uma contagem regressiva terrível. E quando deu o tempo, ele foi para o tio e disse: dá minha esposa, porque já venceu o prazo para que me case com ela. E Labão fez um banquete. No banquete iam os homens, era hábito daquela terra. E naquela noite ele passou Lia, a filha mais velha, para a tenda de Jacó. Às vezes as pessoas ficam com a impressão que Lia tomou o noivo de Raquel. Não era assim. Nós não podemos julgar uma cultura de muitos e muitos séculos com a visão que nós temos hoje. Naquela época, quem escolhia o marido da filha era o pai. E quem escolhia a noiva do filho era o pai. E não podia casar uma filha caçula antes que a mais velha casasse. Era o costume, era a cultura, mas Jacó não sabia disso porque era outra cultura. Ir para a terra dos outros sem conhecer a cultura dá trabalho. Por isso eu tenho visto muito imigrante brasileiro ter muito problema na terra dos outros, porque chega lá querendo impor sua alegria, seu jeito de ser, né? E chega lá, não é assim. Bem, Jacó vai receber a esposa, só que Labão passou a mais velha, porque assim era a hora do lugar. Labão entrou na tenda e passou uma noite de alegria, porque ele amava Raquel, ele sonhava com Raquel, era lícito tudo ali porque ele pagou o dote. Tudo era lícito. Então, todo aquele amor, todo aquele sonho, todas aquelas palavras, né? Ele entregou ali para Lia. Lia era uma moça que esperava que o pai buscasse para ela um marido. Ela sonhava com o seu marido. Então, ela recebeu tudo daquele marido, aquela noite, com alegria. Foi a realização do sonho dela. Tiveram uma noite dos sonhos. De manhã, Jacó: ai, o que é isso, Labão? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos por Raquel. Olha o que você fez. Labão disse: ei, não é assim que se faz aqui nessa terra. Dá-se primeiro a caçula para depois a primogênita, não. Você pegou a primogênita. Se você quiser, a caçula vai ter que trabalhar mais 7 anos. O preço de uma é o preço da outra. 14 anos. Ele trabalhou sem ganhar um tostão. Só para comprar 2 esposas. Que esposas caras. Na nossa visão, está muito diferente. Olhe uma coisa. E Labão disse para ele: decorrida a semana dessa aqui, você pode pegar outra, mas vai trabalhar mais 7 anos. Ele deu uma serva para Lia, e agora ele vai dar Bila, que é outra serva, para Raquel. Bem, casa. A Bíblia diz que Raquel era formosa de porte e de semblante. E Lia tinha os olhos baços, quer dizer, ela era míope, devia olhar assim as coisas. Mas não está dizendo que ela era um tribufu, que ela era feia. Isso. Então, agora eu queria que você prestasse bem atenção a esta palavra que está no capítulo 29, no versículo 31.
E você vai chegar à sua conclusão. Olha o que a Bíblia diz. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Ora, você já sabe quem vai ganhar nessa parada. É Lia. Porque Deus está do lado dela. A Bíblia diz, se Deus é por mim, quem será contra mim? Mas se Deus é contra mim, quem será por mim? Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda. Ora, naquela época, a melhor esposa era aquela que paria mais filhos, porque ela era a forma de honrar o marido, porque ela podia provar para todos que o marido dela era um grande reprodutor. Uma mulher que não engravidava, uma mulher estéril, ela era desprezada, ela era humilhada. Ela era envergonhada porque era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Olha aqui. Vendo o Senhor Deus que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então, a bonitinha, a mais jovem, vai ficar com atraso. Agora começa aqui um casamento em que a primeira esposa tem que enfrentar o relacionamento assim. Meu marido é apaixonado por uma mulher mais jovem e mais bonita do que eu. Qual é a mulher que ia aguentar isso? Ah, só que não tinha divórcio, não. Casou, estava casada, acabou, é família. Nós casamos para formar uma família. Pode vir qualquer outro interesse, mas o propósito é formar a família. Olha o que vai acontecer. Cada filho que Deus vai dar a Lia é um tributo de louvor a Deus. Lia entendia o seguinte, que Deus é que forma o filho no ventre da mãe. Desde o início, Deus determinou. Quando ele criou o corpo da mulher, ele botou aqui no ventre dela um lugar que nós chamamos útero, e para Deus é um berço. O homem vem ali, deposita a sua semente, se nunca mais ele aparecer, não tem problema. Deus toma essa semente do homem, traz uma vida que está com ele por toda a eternidade ali, e Deus, com aquele material que o homem botou, e o material da mulher, ele vai tecer um corpo para aquela vida, porque ninguém pode viver aqui na terra se não tiver um corpo da terra. Então, é Deus quem faz o filho. Não é um homem. Minha irmã, talvez seu marido não saiba fazer esse microfone. Como é que vai fazer o marido? Meu irmão, sua mulher não sabe fazer essa Bíblia. Como vai fazer um filho? Tanto é que quando você descobre, minha irmã, você já está grávida. Às vezes você está com 2 meses de gravidez. E você não sabia por quê? Porque foi Deus quem fez. Você não escolheu os filhos que você tem. Foi Deus que escolheu esses filhos para você. Os filhos também não escolhem os pais que eles têm. É Deus que escolhe. Um dos títulos de Deus é Jeová Elohim, aquele que tem em si todo o poder para criar. Então, Lia tinha esse conhecimento. Olha aqui. Lia concebeu e deu à luz um filho a quem chamou Ruben e disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Ruben é um nome que significa o Deus que atende os aflitos. Concebeu de novo e deu à luz o outro filho a quem ela chamou de Simeão,
porque disse, o Senhor viu que eu era preterida. Simeão significa o Deus que levanta os preteridos. Outra vez Lia concebeu terceiro filho e deu a ele o nome de Levi, porque disse, desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Levi significa o Deus que junta a família. E ela tornou a engravidar e concebeu e deu à luz um filho chamado Judá, porque disse, desta vez louvarei o Senhor que me deu 4 filhos. Judá significa o Deus que é digno de todo louvor. Então você vê que cada filho de Lia é um tributo de louvor a Deus. Você pense o que significa isso. Quando nós vemos que no capítulo, vamos falar um pouco sobre o caráter de Lia, nós vimos mais ou menos qual é. Agora vamos falar um pouco sobre Raquel. Primeiro, no capítulo 30, eu digo sempre o capítulo, digo o versículo, porque vocês olham. Eu vou fazer um parêntese para dizer para vocês, meus irmãos, nós estamos na reta final. Uma das coisas que Paulo adverte é o seguinte, nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé, por seguirem a ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Quem apostata da fé é crente. Mas como é que o crente vai seguir ensinos de demônios e de espíritos enganadores? Se o crente não vai no centro de macumba, se o crente não vai em reunião espírita, é que os espíritos enganadores vão estar pregando nos púlpitos das igrejas. Vão estar ensinando engano, vão estar cantando mensagem enganosa aqui nos púlpitos das igrejas. Portanto, eu aconselho, ouça a pregação com a Bíblia na mão para saber se o pregador está dizendo a verdade. Porque todo pregador é pecador. O único que pregou nesta terra e não era pecador é Jesus Cristo. Portanto, abra os olhos. Abra os olhos. Lembra de Pedro? Do lado, ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Do outro, ele estava ouvindo Satanás. Jesus Cristo disse para ele, arreda Satanás. Então, no capítulo, ouça sempre a pregação com a Bíblia aberta e veja se está igual. Tá bom? Capítulo 30 de Gênesis. No versículo 1 diz assim, vendo Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse, dá-me filhos, senão morrerei. Primeira qualidade de Raquelzinha, ciumenta, uma mulher carnal. O ciúme é um gigante destrutivo no relacionamento, porque o ciúme só ataca dentro de relacionamentos e destrói, porque o ciúme ele traz até o desejo de morte. Raquel teve ciúme de sua irmã e disse para Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Está vendo? Raquel achava que Jacó dava filhos. Raquel buscava filhos de Jacó. Lia sabia que era Deus que dava o filho. Já a Raquel achava que era o marido. Está vendo? Ainda era aquele tipo de mulher que achava que filho segura o casamento. Vou engravidar para dar um jeito no meu casamento. Vou engravidar para ver se fulano casa comigo. Usa o filho para os seus próprios interesses e esqueceu de uma estrutura maior que nasceu no coração de Deus, que é família. Este é o caráter de Raquel.
No versículo 3, nós vamos ver aqui do capítulo 30 que Raquel era manipuladora. Você veja que Jacó respondeu para ela. A Bíblia diz, irou-se Jacó contra Raquel e disse, estou por acaso no lugar de Deus que ao teu ventre impediu frutificar? Olha aqui. Jacó também sabia que é Deus que dá o filho. Versículo 2. No versículo 3, você vai ver a tramóia desta mulher. Ela disse para ele, eis aqui minha serva Bila. Coabita com ela para que me dê a luz e traga o filho ao meu colo por meio dela. Olha, vai dormir com a minha serva para que tenha filho aqui dentro de casa. Sabe por quê? Quando Jacó voltava do deserto à tarde, primeiro corria Rubem para o papai, aí lá vinha Simeão com a perninha mais curta, vinha Levi engatinhando e Judá no colo de Lia. Eles levavam o pai para a tenda de Lia. Raquel não tinha criança dentro da casa dela. Ela disse, então, já que eu não tenho filho, deita com a minha escrava para que tenha filho aqui dentro de casa. Você vê que ela é uma mulher que ela quer chegar ao fim sem respeitar os meios. Ela é manipuladora. O que foi que nasceu dessa relação? Jacó deitou com Bila. Quem foi que nasceu? Dan. Quem é Dan? Vamos rapidinho ver um pouco quem é Dan. Lá no capítulo 49 de Gênesis, quando Jacó está dando a bênção para cada tribo, para cada um dos seus filhos, então, quando ele vai dar a bênção de Dan, no versículo 17, olha a bênção que vem para esse filho que nasceu pela armação de Raquel. Ele diz, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha, este é Dan, o filho que nasceu por causa da manipulação de Raquel. Vou dar mais um exemplo, só mais um, que o nosso tempo é limitado. Aqui em Apocalipse, no capítulo 7, João ouviu o número de todos os que foram selados, que era de todas. Olha aí, Apocalipse 7, versículo 4. João ouviu, está escrito aqui, olha. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas, vocês viram que está escrito? Todas as tribos dos filhos de Israel. Todas as tribos são os filhos de Israel. Eu vou ler, você vai ver se Dan está incluído. Aqui, ó. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Cadê Dan? Não foi selado. Em vez de Dan, entrou no lugar Manassés, que não era filho de Jacó, era neto, era o primogênito de José. Porque filho nascido da pirraça, da manipulação de Raquel. Outra qualidade negativa do caráter de Raquel, a bonitinha, a mais nova, a voluntariosa, a amada de Jacó. Capítulo 31. Sabe o que aconteceu? Estava uma confusão muito grande na família de Labão. Jacó decidiu voltar para a terra do pai dele. Ele já tinha trabalhado os 14 anos para Labão.
Agora ele tinha 2 esposas, 2 servas, todo o seu pessoal, 12 filhos. Não, ainda não tinha os 12, porque Benjamim ainda ia nascer. Aí, ele resolveu voltar. Labão foi fazer a tosquia das ovelhas no deserto e Jacó aproveitou a oportunidade e se mandou com a família dele o que era dele. Quando Labão chegou em casa, cadê as filhas, os netos? Nada. Partiu atrás de Jacó. Quando ele encontrou Jacó, foi aquela confusão. Então, chega no versículo 30 do capítulo 31, Labão diz para Jacó: e agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Olhe bem. Por que me furtaste os meus deuses? Jacó tomou um susto. Disse para ele: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as suas filhas. Olha o que Jacó vai dizer. A maldição verbal vai sair da boca deste homem sobre a esposa que faz as coisas escondidas do marido. Ela esqueceu que quando estão casados, diante de Deus, a aliança existe. E a Bíblia diz: uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita, nem a ela se acrescenta coisa alguma. A mulher está casada, por que ela faz uma coisa escondida do marido para ele tomar uma surpresa? O casamento, meus irmãos, é uma sociedade. Quando não dá certo para um, não dá certo para ninguém mais. Tem um ditado chinês que diz: no ninho pisoteado, nenhum ovo fica inteiro. Porque num divórcio, só quem ganha alguma coisa é o advogado que faz o divórcio. Todos levam prejuízo. Olha o que foi que Jacó diz. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Jacó abriu a boca. Capítulo 31, versículo 32. Não viva aquele com quem acharem os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos que te pertencem e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Raquel fez tudo escondido. Roubou os ídolos da casa do pai, escondeu, trouxe com ela. Agora Labão veio atrás. Labão foi procurar em todas as tendas. Quando chegou na tenda de Raquel, ela tomou os ídolos, botou embaixo da sela de um camelo e disse: não te agastes, meu senhor, por não poder levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Por quê? Naquela época, quando a mulher estava na menstruação, ela sentava numa cadeira, ninguém podia tocar naquela cadeira, porque senão ficava imundo. Se ela deitava numa cama, ninguém podia tocar. Tudo que ela tocava estava imundo por 7 dias. Então, ela inventou que estava nas regras, botou os deuses, os ídolos, debaixo da cela e sentou em cima. Agora, se ela estava com as regras, ela ia sentar em cima dos deuses para ficar imundo. Mas ele não teve coragem nem de chegar perto, ele não queria ficar imundo. Então, você vê que ela era uma mulher perigosa, mentirosa. Mentirosa. Você vê que assim, ela foi uma mulher que ela foi cansando a relação. Ela foi cansando a relação. Acontece ainda
Mais um fato, eu não quero me demorar, mas isso aqui eu preciso falar. Ela, naquela época, eu não sei se tem alguém aqui baiano que conhece umbu? Conhece umbu? Quem? Alguém? Então, a frutinha verdinha, quem é baiano sabe dessas coisas. Pastor, tem que ter mais baiano aqui. A mandrágora. A mandrágora é uma fruta que parece toda com umbu. Quando eu cheguei no Iraque, que eu morei lá, que eu olhei a árvore de mandrágora, eu só sonhava com umbu. Só que quando ela é bem verdinha, verde musgo, quando ela vai ficando amarela de um lado, aí quando aquela parte amarela começa a ficar meio cor de púrpura, ela está boa para comer. Então, a mandrágora é considerada um fruto afrodisíaco que cura esterilidade. O chá da folha da mandrágora também. A Bíblia diz aqui, no capítulo 30, no versículo 14, foi Rúben, o filho mais velho de Lia, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as para Lia, sua mãe. Então Raquel, quando viu as mandrágoras, ela disse, é a minha vez. Ela disse, dá-me das mandrágoras do teu filho. Lia disse, achas pouco o me teres levado o marido? Queres também das mandrágoras de meu filho? Resposta de Raquel, esta noite ele te possuirá a troco das mandrágoras de teu filho. Olha que mulher. Olha a qualidade do caráter baixo de Raquel. Lia não estava interessada em mandrágoras, ela não precisava, ela queria um marido para ela. Então, foi se arrumar de tarde, quando Jacó volta do campo, está aqui, versículo 16, à tarde, vindo Jacó do campo, Lia foi ao seu encontro, passou o braço do marido e disse, esta noite me possuirás, porque eu te aluguei. Olha, isso é um lar, isso é uma família. Pois eu te aluguei pelas mandrágoras do meu filho, eu paguei a noitada, era marido dela. E Jacó naquela noite coabitou com ela, e ela engravidou e teve um filho, Issacar, que significa preço pago. E depois ela teve outro filho que foi Zebulon. Vamos ver só mais uma coisa sobre Raquel. No capítulo 35 aqui de Gênesis, há um momento em que eles estão indo para Belém, Efrata, não é? E a Bíblia diz que eles saíram de Betel. Eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse versículo 16, porque esse versículo 16 encerra a situação dessa esposa, dessa mãe, dessa mulher. Partiram de Betel, havendo ainda pequena, olhe bem, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Olha, a Bíblia está dizendo pequena distância. Ela teve. Em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Isso é horrível, meus irmãos. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Ela, morrendo, o filho nascendo, ela deu a ele um nome maldito. Filho da minha morte, filho que matou a mãe. Raquel. Jacó não aceitou. Nós sabemos que um pedido do testamento é um pedido que ninguém deixa de atender.
Ele pegou e disse, não vou botar esse nome no meu filho. Deu a ele o nome de Benjamim, filho da minha mão direita. Olha, a Bíblia disse que faltava pequena distância para chegar a Efrata. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho. Olha, foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Por que Jacó não levou o corpo para ser enterrado em Belém? Não aguentava mais com essa mulher, meus irmãos. Não aguentava mais. Ela começou com tudo para dar certo. Mas um caráter mau acabou. Acabou com o brilho. Acabou com o amor. Jacó não conhecia aquela moça, mas ele ficou impressionado pela aparência. Ela era formosa de semblante e de postura. Ele ficou encantado com a beleza dela. Ele não conhecia o caráter. Então ele casou com uma aparência. Vamos ver um pouco rápido sobre Lia. Lia, nós vemos que ela foi meeira, porque ela pariu 6 filhos. Desde aquela época, a mulher que é a esposa legítima, a primeira, ela é meeira. Eu me lembro lá no Iraque, quando nós éramos convidados para algum jantar, meu marido e eu, sempre, a única esposa que nos era apresentada na sala era a primeira. As outras ficavam lá dentro. Eu pedia para conhecer as outras. Então, eu entrava na casa. A primeira esposa me levava para conhecer as outras. Mas só quem vinha na sala era a primeira esposa. E quem se assentava na mesa, a primeira esposa. As outras não. Porque é a primeira. Lia teve 6 filhos. Não são 12 os filhos de Jacó? Lia teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Agora, Raquel teve 2, a serva dela teve 2, e a serva de Lia teve 2. Lia teve José e Benjamim. A serva dela, Bila, teve Dan e Naftali. E a serva de Lia, Zilpa, teve Aser e Gade. Então, foi preciso 3 mulheres para parirem o que Lia pariu. Lia era a esposa primeira, era a esposa legítima, era a esposa verdadeira. Começou no casamento com tudo para não dar certo, era humilhada. O que vai acontecer? Uma mulher lutadora, uma mulher guerreira, uma mulher que passou pela aflição de ser humilhada, de ser rejeitada, e nunca deixou de lutar pela família, pelo seu marido, para conquistar de volta aquela primeira noite que ela teve. Uma moça de valor. Nós vamos ver lá no capítulo 49, vamos voltar lá mais uma vez, quando Jacó está dando a bênção para os seus filhos, que ele acaba, o último, no versículo 28, ele diz, são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro ao Manre, na terra de Canaã,
a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali sepultei Lia. O que é que ele está dizendo aqui? Para o futuro, quando alguém chegar ao túmulo dos patriarcas, vai ver, aqui estão os restos mortais dos patriarcas hebreus. Abraão e Sara, sua mulher. Isaque e Rebeca, sua mulher. Jacó e Lia, sua mulher. O corpo de Raquel ficou na estrada, no caminho, faltando pequena distância para chegar a Efrata, que é Belém. Vamos ver aqui. Uma família, dois tipos de mulheres, o que uma pode construir como esposa, como mãe, numa família. E o que uma mulher pode destruir como esposa, como mãe, numa família. Nós damos, e ultimamente o que se vê, e eu tenho visto muito, é a corrida da mulher pela beleza física. É muita mulher, meus irmãos, hoje, tirando até costela para fazer cintura. Botox agora é a arma da mulherada e dos homens. Gasta-se muito dinheiro em plástica. Eu não estou dizendo isso que é pecado. Não estou dizendo. Se você tem dinheiro que dá para fazer isso tudo, não lhe faz falta. Se seu marido gosta que você faça, eu acho mais que você tem que se enfeitar para ele. Mas você tem que ver onde está o seu coração. Porque Jesus Cristo abriu a boca e disse: onde está o teu tesouro, está o teu coração. Muitas vezes você está investindo muito mais na sua aparência. Que insegurança é essa? Cada idade tem sua beleza. Mas e o seu caráter? E o seu crescimento espiritual? Será que o que vai segurar o seu relacionamento, a sua família, é a sua aparência física? Não se preocupe. Porque se você não morre jovem, você vai ficar velho. Vai ficar velho. Só tem um jeito para não ficar velho: é morrer jovem. E isso ninguém quer. O que vai prosperar a sua família é exatamente o caráter, a pessoa interior que você é. Porque você está muito preocupada com a sua aparência física, mas o que seu marido está pensando da pessoa que você é? Porque Raquel era uma moça belíssima e ela era nascida e criada no mesmo lar de Lia. Mas nós vemos uma maturidade tão diferente, um relacionamento com Deus tão diferente. Você vê que Raquel olhava para o marido, Lia olhava para Deus. Para onde é que você está olhando como mulher, como esposa? Qual é o padrão que você está dando para os seus filhos? Como esposa, como mulher? Será que você é um exemplo para as suas filhas? Quantas vezes nós temos visto que, se nós olharmos, mulheres belíssimas divorciadas 2, 3 vezes. Por quê? Por quê? Será que a beleza, a fama e o dinheiro mantêm um relacionamento? Será que o casamento foi instituído em cima de uma aparência?
Ou foi instituído com base na promessa de Deus? Os dois sejam um. Para que os dois sejam um. Como é que um caráter como o de Raquel pode dignificar um homem? De que forma nós estamos orientando a família? A própria igreja já não está falando mais sobre os valores básicos. Vocês podem estar dizendo, puxa, mas quando a senhora está falando de família, a senhora está jogando pesado em cima das mulheres. Não, eu não tenho culpa se o que eu recebi para pregar foi isso. Deixa eu lembrar para vocês uma coisa, meus irmãos. No capítulo 15 de Lucas, que é o capítulo das coisas perdidas e restauradas, nós vemos que Jesus Cristo conta três parábolas sobre perda e restauração. A primeira, ele põe uma ovelha que foi perdida, mas o pastor foi buscá-la. Ali ele encontra a ovelha, põe no colo e traz. Só que ele estava falando de perda e restauração de vida. Quando ele vai falar sobre perda e restauração de relacionamento, ele põe um pai com um filho. Nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Mas quando ele vai falar de valores perdidos e restaurados dentro de casa, no lar, na família, ele põe uma mulher. Por quê? Você pode ter 50 mil casas, mas a casa onde você mora é o seu lar. É o lugar da sua intimidade. Ele põe uma mulher. Jesus Cristo diz assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, havendo perdido uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente e, havendo encontrado, reúne as amigas e diz, alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a dracma que eu tinha perdido. Ora, nós sabemos que dracma é valor. Dracma é dinheiro e dinheiro é valor. É uma mulher que estabeleceu 10 valores para a família dela. Você é conhecida na sua família como a dona da casa. Da porta da rua para dentro, é você que manda. Seu marido, quando chega do trabalho, os filhos vêm beijar ele e diz, cadê sua mãe? Eu fui casada há 24 anos, fiquei viúva. Meu marido chegava em casa e disse, você tem o dia todo para bater perna. Quando eu cheguei em casa, eu quero você aqui. Ele detestava chegar em casa e eu não estar. Ou ficar em casa na minha ausência. Ele não admitia. Ora, eu não sei porquê. Às vezes era para brigar, mas ele queria que eu estivesse lá. Porque nas horas do carinho ele dizia, eu sei, eu amo meus filhos, mas a casa sem você perde o sentido da vontade de ir embora. Eu já vi vários homens me dizerem isso, inclusive meu filho. Da porta da rua para casa, você é a soberana. É você que manda. Aquela mulher tinha determinado 10 valores para a casa dela. Pode ser que o primeiro foi, tira o sapato quando entrar. Não é? É. Tira o sapato quando entrar. Tem casa que a gente só entra depois de tirar o sapato. Eu não gosto, mas eu tiro. Se eu vejo todo o sapato lá fora, eu tiro o meu e penso, não volto mais aqui. Para não tirar o sapato, viu, Jô? Então é por isso que eu nunca fui na sua casa. Seu filho lhe entregou, muito obrigado. Dona da casa. Eu não sei, nós não sabemos quais foram os valores que aquela mulher determinou para a casa dela.
Eu não sei qual o valor que foi perdido. Se foi o valor da pureza, da dignidade, da honra, do respeito, da verdade, da integridade. Não sei qual o valor que foi perdido. Mas um estava perdido. A mulher disse: se está perdido, minha casa está no escuro. O que é que ela fez? Acendeu a candeia. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Só que quando ela acendeu a candeia, ela viu que tinha lixo. Lixo que no escuro não aparece. Aí ela pegou a vassoura e não era para voar. Era para varrer o lixo. E procurou e achou. Quantas vezes o lixo da mídia, da televisão, ela já entrou na sua casa e você não percebeu. E ela está encobrindo os valores. E seus filhos estão ficando perdidos dentro de casa. Dentro de casa. Em fevereiro eu estava dando um congresso lá na Flórida. E os jovens, eu estava dando um congresso de mulheres, mas os jovens insistiram com o pastor que eles queriam um tempo comigo. Aí o pastor disse: irmã, só tem um jeito. É sábado, 5 horas da tarde. Eu disse: eu vou. Eu não sei o que os jovens queriam comigo. Queriam fazer pergunta. Uma das perguntas que eles fizeram eram jovens e adolescentes. Eles não sabiam nada sobre virgindade, porque a igreja não está pregando pureza. A igreja não está ensinando sobre virgindade. Não está ensinando. Não ensina sobre novo nascimento, não ensina sobre santificação, não ensina sobre virgindade. Então, os meninos não entendem o que é aliança. Toda aliança é selada com sangue. Eu disse para eles: Deus fez o corpo da mulher. Foi Deus. O corpo da mulher não aconteceu assim, não. Deus formou, ele tirou uma costela do homem e fez a mulher. Lá dentro, na intimidade da mulher, no canal vaginal, ele botou uma membrana que nós chamamos ímen. Foi Deus que botou. Sabe quando você vai inaugurar um shopping ou uma fábrica, que você põe uma fita e na hora da inauguração ou você tira o laço ou você corta? Aquela membrana está ali. No dia que a moça casa, o esposo dela introduz o seu corpo ali, ele quebra aquela membrana. O sangue da moça cobre o corpo do rapaz. Ela sela com o sangue dela o corpo dele. Ali está uma aliança selada com sangue. Isso vale diante de Deus, porque ele rompeu uma membrana que Deus colocou numa parte íntima do corpo de uma virgem. Ali a aliança está selada. Isto vale para a eternidade. A igreja não está mais ensinando o valor dessas coisas tão básicas, que às vezes as mães também não estão ensinando. Mas, irmã, e o que é que faz se a gente já perdeu a virgindade? Olha, eu digo para você que a palavra que vem para nós é arrependimento. Quando Jesus Cristo, quando João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quando João Batista foi preso, está lá em Marcos, quando João Batista foi preso,
Jesus foi para Galileia e começou a pregar dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. No dia de Pentecostes, primeiro sermão de um homem cheio do Espírito Santo que tinha acabado de descer. O povo perguntou para eles: e agora, o que faremos? Arrependei-vos. E lá em Lucas escreve que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Não importa qual foi o pecado. Se perdeu a virgindade fora do casamento, vai lá no seu quarto, faz o que Jesus mandou. Entra no teu quarto, ora ao teu pai em secreto, confessa tudo para ele. Ele te ouve em secreto, ele te perdoa, acabou. Acabou. Não há. A Bíblia diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus, purificará os vossos pensamentos das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. O que eu quero dizer? Eu estou dizendo que nós não temos pregado essas coisas na igreja, porque temos muitas outras coisas para pregar. Mas nós perdemos e nos evadimos das coisas básicas. Arrependimento, santificação, pureza, essas leis, isso não vai mudar. São leis do reino de Deus. Quando o casamento depende tanto do caráter dos cônjuges, é preciso que a mulher entenda que ela é a ajudadora idônea. Ela vem, o único objetivo de Deus criar a mulher é para ser a ajudadora idônea. Então, a mulher não pode firmar o crescimento e a estabilidade da família só na aparência física dela. Não deve esquecer que ela tem que estar sempre bonita. Ela casa e ela tem que manter a sua beleza, mas infeliz do homem que casa com a beleza da mulher. Olha aqui Jacó. Jacó chegou o momento que ele não teve nem paciência para levar o corpo de Raquel e enterrar em Belém. Deixou pelo caminho enterrada. Do tanto que aquela mulher tão bonita, ele foi apaixonado por ela. Não teve vergonha de comprar outra mulher 8 dias depois que tinha casado com Lia. Do tanto que ele amava a Raquel, ele amava a beleza, não conhecia o caráter. O caráter foi insuportável. A beleza permaneceu. Lia, o seu caráter era atraente, era construtivo, era uma beleza. Mas a sua aparência não era tão linda quanto a de Raquel. O que venceu aqui foi o caráter. O que vai estabelecer o seu casamento, a sua vida, é o seu caráter. O que vai deixar a história, na sua história escrita, é o seu caráter. Porque quando nós vamos andando, nós precisamos nos preocupar em deixar marcas e não manchas. Então, a sua caminhada é que vai deixar o exemplo da sua história para seus filhos, para os seus netos, para o seu cônjuge. Eu me lembro no dia que eu fui buscar meus 2 netos na escola, porque foi o dia que nasceu a minha netinha caçula. Ela nasceu de manhã, meus netos estavam na escola, e eu fui buscar às 3h para os meninos, levei no hospital. Quando eu cheguei lá, meu filho estava assim, minha nora deitada na cama e o bebezinho do lado. E os 2 foram ver.
Eu olhei para o meu filho, eu orei ali, eu disse, meu filho, olha essa família. Um menino de 5 anos, a menina de 3, e essa aqui não tem 24 horas de nascida. E esta mulher. Esta é a sua família. É isso aqui o quinhão que Deus lhe deu. Você tem a chance de determinar o que vai ser para a sua velhice. No dia que você estiver velho e você estiver doente, são eles que vão brigar por você. No dia que você morrer, este menino vai estar carregando o seu caixão. Elas vão estar chorando. Essa é a esposa da sua vida. Essa é a família que Deus lhe deu. Nunca esqueça disso. Olhe, porque quando você casa, meu irmão, você não casa com uma esposa. Você casa com uma moça que será cada dia mais uma esposa. Porque ela não tem experiência, vai cometer muitos erros. E você também não sabe como é ser marido. Ah, mas se eu já fui, tanto não sabe que não prestou. Então, começa tudo de novo, acerta o passo e olha para frente. Olha para frente, acerta o passo e firma no caráter. Constrói uma vida de verdade diante de Deus. Seja um filho de Deus, casado com uma filha de Deus, construindo uma família para Deus. E que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.